Olá, bom dia. Pessoal, segunda-feira, dia 9. 9? É 9, né? 9. Início do Inner Action. Yes, Inner Action. A gente vai falar mais aqui também. Para quem tá no grupo fechado, já tá recebendo ali os primeiros vídeos, né? As primeiras orientações do Fê. A gente colocou uma caixinha de perguntas para vocês, para essa live específica de hoje, né? Mentoria para terapeutas, DDD. E porque a gente sabe que mês de dezembro, mês de janeiro e muitas vezes até mês de fevereiro são meses desafiadores na vida do terapeuta ou do profissional liberal de uma forma geral, né? Por quê? Porque os pacientes vão viajar, porque a gente também vai viajar, porque a gente sai de férias, a gente atende menos, ganha menos e gasta mais, né? E não só em termos financeiros, é um desafio, geralmente, essa organização para o terapeuta, porque isso depende de uma organização anual e não de uma organização mensal, né? Tanto de agenda, quanto de programação, quanto de dinheiro, quanto de um monte de coisa. Então a gente colocou uma caixinha e vocês fizeram algumas perguntas. A gente vai começar com as perguntas que estão na caixinha. E você que está aqui, que é terapeuta ou que é profissional liberal, pode colocar suas perguntas que a gente vai respondendo ao longo desta live. Bom dia. Deixa eu ver quem já tá por aqui. Débora, Alexandra, Marili, Gabi, Bia, Pati, beijo, meu amor, bom dia. Estela, gente, sejam bem-vindas por enquanto. Mais uma mulher. Oi, Cris, bom dia. Acabou. Então, bora lá. É interessante que começa com uma afirmação. Adorei que a Fê falou sobre a organização financeira, que é o que você também começou a live. É porque nos stories eu falei sobre... Nos stories não, na mentoria, na bússola, a gente falou sobre isso. Porque os terapeutas que estão na bússola vão ter uma aula aprofundada sobre o que a gente vai falar aqui nessa live hoje. E essa terapeuta que tá com a gente na bússola, né? Ela falou, venho aprendendo isso, falem mais. Então, vamos falar mais sobre organização financeira. Para todo e qualquer profissional autônomo, é claro que aqui nós falamos para terapeutas e vocês que não são terapeutas e são autônomos. Quando nós falamos dessa organização financeira, então chega um mês que, nossa, eu ganhei o triplo porque eu atendi um monte. O que eu faço? Eu gasto. Eu aproveito, compro aquilo que eu já queria. Geralmente a gente tem pendências, né? E a gente fala, putz, vou quitar aquilo, vou organizar isso, vou comprar isso aqui que eu tô precisando, muitas aspas, né? E a gente esquece que tem um futuro, né? Para o profissional autônomo, para o terapeuta, são 12 meses. A gente só sabe qual foi o nosso salário mensal ao final do ano. Por quê? Porque tem um mês que eu ganhei aquilo que eu esperava. Aí tem um mês que tem 28 dias, que costuma ser o quê? Claro, sempre fevereiro, só que às vezes ele não tem 28 dias, porque tem carnaval. E às vezes tem meses de 31 dias que dão 5 semanas e que a gente acaba trabalhando mais, atendendo mais. Aí tem um mês de férias, que eu acabo não trabalhando. Às vezes 2 meses de férias, porque não são as nossas férias, né? São as férias dos pacientes. Então, por exemplo, eu atendo muitas mães. As mães, quando têm férias escolares, geralmente elas não fazem sessão. Por quê? Porque tem toda uma organização de programação com as crianças, né? Desde viagens até passeios, até entreter as crianças, né, que estão em casa. Então, julho é um desses períodos, dezembro e janeiro é outro, certo? Eu comecei a atender há 22 anos atrás, demorei muito para me ligar disso. Era a pessoa que falava assim, eu entendo de gente, mas não entendo de números, isso tá mudando, porque agora eu tô lá nas GFMs, né? Porém, contudo, todavia, era assim que eu lidava com o dinheiro. Eu não sei sobre vocês, mas o que eu fazia? Qual era o meu planejamento? Nada. Então eu fazia assim, eu atendia, aí chegava na última semana do mês, eu olhava quanto tinha de dinheiro na conta,
falava, legal, ainda dá pra gastar ou não dá mais pra gastar. Se não dava mais pra gastar, eu segurava, minha conta nunca ficava no vermelho, tá? Mas se não dava mais pra gastar, eu segurava, se dava pra gastar, eu gastava, né? Aí, quando chegava dezembro, a pessoa tava o quê? Se descabelando, né? Porque não tinha dinheiro pra absolutamente nada e assim seguia, dezembro, janeiro. E aí, fevereiro, carnaval, muitas vezes, né? O próximo ano vai ser em março, mas assim, muitas vezes carnaval, ou seja, você trabalha uma semana a menos. E aí eu demorava todo o primeiro semestre pra acertar as minhas contas novamente. E demorei muito tempo pra me organizar, entendendo que o ano inteiro era parte dessa programação do fim do ano, certo? Bom dia com harmonia, Paola! Mais alguém aqui já passou por isso? Ou sou só eu isolada no mundo? Alguém, por favor, coloque aqui, Fê, já passei por isso. Ou Fê, não, sempre fui organizada. Eu quero saber. A Gabi Romão, que é a nossa amiga de núcleo, fez a aprendizagem também. Eu atendo crianças, esses meses de férias, eu já sei que eles saem de férias da terapia também. Então, olha só, janeiro ganhei um tanto, fevereiro outro, março outro, abril outro. Então, ao final dos 12 meses, nós vamos colocar tudo que nós ganhamos e vamos dividir por 12. Aí nós sabemos qual é o nosso real salário. Então, se você faz um mês a mês, você pode pegar os seus anos anteriores para ter uma ideia de quanto é o seu salário, para você poder fazer um planejamento a partir disso, para não descabelar. Tem um porém aqui, porque, por exemplo, eu consigo fazer isso. Por quê? Porque eu tenho X horários para pacientes, eu tenho atualmente todos esses horários cheios, né? Então eu consigo fazer esse cálculo, eu atendo X pacientes por mês, dá tanto, né? E quanto dá em 12. Porém, por exemplo, se é como o Fê, né? Que atende mais pontualmente, ele também tem os horários dele de atendimento, né? Tem semanas que tem fila de espera e tem semanas que vários pacientes cancelam. Não é mesmo? Quem já passou por isso? E quando os pacientes cancelam, a conta não vai fechar do jeito que foi programado. E aí, faz como? E aí, faz como? Confia. Uma das coisas... Eu tô dizendo financeiramente, sim, faz muito como? importante. O planejamento, ele não é assim, esse mês eu vou atender tanto. Então, eu tenho que ter um mínimo de atendimento. E se eu ultrapassar disso... Legal. Investimento. Se eu ultrapassei essa grana que eu já tô contando e tal, eu atendi mais. Gente, a gente precisa separar dinheiro, guardar dinheiro, investir dinheiro, colocar o dinheiro para trabalhar pra gente. Certo? Ah lá, a Gabi falou, já passei por isso também, é desesperador. A Estela falou que já passou por isso. E passa. Não, eu passei, sempre quando o aniversário dos meninos chegava, não tinha dinheiro para presente, era fogo. Hoje não mais, me equilibro. É isso. A gente vai aprendendo, né, gente? Ainda bem. E uma das coisas muito importantes, né? Muito importante ou muito importante. É uma coisa que está ligado muito à energia, a gente pode falar de física quântica aqui. No meu horário de atendimento, eu tenho que estar disponível para o atendimento. E quando Independente de estar atendendo ou não. Uma coisa muito interessante, a Fê vive isso, eu também vivo isso. Aquela semana, ou aquele dia que nós estamos com a cabeça em outro lugar. É aquele dia que magicamente... Ou muito cansados, né? Ou com algum problema fora do trabalho, enfim. Nós estamos tão conectados e a gente percebe muito isso, que aí o cliente manda, nossa, eu não vou poder hoje. E aí, muitas vezes o que a gente faz? Ufa, é exatamente o tempo que eu precisava para dar conta do... cansaço, para dar conta desse problema extra que apareceu, para a gente colocar as coisas em ordem. Porque afinal a vida vai acontecendo, então as coisas vão acontecendo, né? E uma outra coisa muito importante, quando eu estou disponível, o meu horário está ali, eu também atraio mais os clientes e a minha agenda começa, né, a encher. Então o que o Fê tá dizendo é assim, se você tem programado na sua agenda que, sei lá, a terça à tarde é sua tarde de atendimentos. Ah, mas aí um cliente cancelou ou não tem cliente em tal horário. Não coloque coisas para fazer nesse horário. Esteja disponível, fazendo coisas relacionadas a atendimento, que seja organizando sua planilha financeira, que seja lendo um livro sobre um tema que você está atendendo um paciente, que esse livro vai te ajudar, sempre voltado
voltando essa energia para assuntos do trabalho, tá? A Bia falou ali, eu ainda passo por isso, não é fácil. Bia, a gente vai ter a nossa Masterclass na semana que vem, a gente vai se aprofundar nisso para ajudar vocês a se organizarem para 2025, tá? Sempre estamos em ressonância quântica, é verdade. E aí ela também compreende o porquê neste momento também está acontecendo isso com você, né, Bia? Uma outra coisa muito importante. Raquel! Estou com algum tempo disponível aqui, porque hoje eu não tenho um atendimento nesse horário. Eu posso entrar no Instagram e trazer um conteúdo bacana, fazer um stories bacana, abrir uma live, falar um pouco e até um pouco do meu trabalho. Porque quem não é visto não é lembrado. Se eu não falo daquilo que eu faço, né, as pessoas também não chegam até mim. E isso é muito importante, porque tem muitos terapeutas que começam, fazem um atendimento, mas eles se escondem. E se escondem por quê, gente? É muito importante que a gente fale sobre aquilo que a gente faz. E que isso não seja pesado, tá? Porque experiência que a gente tem também na bússola com terapeutas. Às vezes, essa cobrança, sim, a gente precisa falar sobre o que a gente faz, a gente precisa colocar nossa voz no mundo, a gente precisa falar sobre aquilo que vai no nosso coração e sobre aquilo que a gente conhece, sobre aquilo que a gente estuda, é importante, porém, isso não pode se tornar um peso, tá? E também aí falando por experiência própria, porque a gente entra numa cobrança, né, que as redes sociais trazem, e a gente fala, não, eu tenho que aparecer, eu tenho que postar, eu tenho que fazer não sei quantos stories, eu tenho que fazer não sei quantos posts por dia. Você não tem que nada. Você precisa estar conectado com o que faz sentido para você e trazer isso para o mundo. Se você fizer assim, né, isso vai ter ressonância com as pessoas que estão precisando ouvir aquilo que você está colocando. Se você fizer a sei lá que custo, a que preço, né? Isso for sofrido, isso for pesado, as pessoas não chegam. Porque a gente tá falando de física quântica aqui, aquela mensagem, ela vai com esse peso, né? E aí isso cria um ruído quando chega nas pessoas que ninguém sabe explicar muito bem porquê. Isso aí vai além do nosso entendimento, mas a gente tá falando de frequência. A pessoa sente essa dor que você teve para colocar esse conteúdo nas redes sociais, né? E aí, aquela mensagem chega meio falha para a pessoa, né? E aí ela não te procura, não te acessa, não se conecta. Então, precisa sim, né? Precisamos aparecer. Nosso cartão de visita hoje, antes a gente entregava, na minha época, né, gente? Na minha época, a gente entregava um cartãozinho de visita para as pessoas, né? Falando sobre o que a gente fazia. Hoje em dia, esse cartãozinho de visita tá aqui, né? Tá no online. Então, a pessoa, por exemplo, sei lá, eu falo assim, então, olha, o Fê trabalha com sintomas e tal, nananana, procura ele, a pessoa vai falar, qual é o Instagram? Isso que a gente tá falando só do Instagram, que não tá falando do TikTok, tá? Porque o TikTok tá aí também e vai crescer cada vez mais. Públicos diferentes, né? A gente não tá lá, né, assim, não estamos... Mas, enfim, é mais uma rede social aí. Então, tá lá o Instagram do Fê é tal. Aí a pessoa vai lá e não tem nada. Pensa vocês. Vocês vão lá buscar um profissional e aí você entra na rede social do profissional e não tem nada, né? Então, é interessante que tenha, sim, né, um conteúdo ou outro. Você não precisa ser a pessoa que fica o dia inteiro nos stories. Nem deve ser, gente, porque é cansativo. A gente até tava com amigos aqui em casa ontem falando sobre isso. A gente precisa ter disciplina em relação a isso também. Porque o Instagram hoje faz parte do nosso trabalho, né? E precisa fazer parte do trabalho de vocês. Então, vocês podem se dedicar 1 hora por semana a isso, 2 horas por semana, mas isso precisa estar na agenda de vocês. Combinado? Ai, Paola, que pergunta. Como eu faço agora que estou na Itália? Faço um pro Brasil e outro pra Itália? Não, Paola, pelo amor de Deus, não faça isso. Paola, isso é muito pessoal, tá? Muito pessoal. Primeiro, quando a gente tem 2 Instagrams, a gente dissipa a energia, tá? Um Instagram dá bastante trabalho. 2 Instagrams, e aqui eu te falo com conhecimento de causa, porque já tivemos 4 Instagrams ao mesmo tempo. Aliás, 5, né? Era o meu, que era o meu sozinha, que era pessoal / profissional. O meu.
O do Fê, que era também pessoal / profissional. O do Inner Self. O do Inner Self, que é a nossa empresa, né? O do alinhamento biosistêmico e o do Seja Você. Isso quando você não teve outro com a Sara também. E eu tinha um outro com uma amiga também, psicóloga, que a gente fazia um trabalho em conjunto. Gente, Não dá. se a gente mal dá conta de um ou de dois, né? Porque hoje a gente tem dois, né? A gente tem o do alinhamento e o do Seja Você. E agora o Fê tá com esse fechado, que é o do Inner Action. Dá trabalho. Concentra suas atenções em um só. Inclusive, pra você conhece a Débora Cerqueira? Eu não sei se ela tá aqui hoje. Geralmente ela tá aqui com a gente, mas acho que hoje ela não entrou ainda. A Débora também mora na Itália, né? E os stories dela são muito interessantes. Ela faz o story dela, coloca o textinho em português e em italiano, né? E aí ela consegue concentrar tudo no Instagram só. Eu aconselharia você a não fazer 2 Instagrams. Por quê? Vai te dar muito trabalho. Então, se você se comprometer a fazer um bem feito, acho que já tá muito bom. Quem pro lado? Em relação, por exemplo, do alinhamento, vocês vão ver basicamente 100 stories. É uma coisa ou outra. Só tem um feed. Por quê? Porque como nós temos esse curso, que é um dos carros-chefes aqui dentro, é bacana as pessoas entrarem e conseguirem encontrar algum conteúdo lá. Só que não dá para colocar toda a energia nele, ok? É isso. Uma outra coisa muito importante, quem aqui conhece a sazonalidade do seu trabalho? Sabe quais são realmente os meses que tem um maior movimento e um menor movimento? Coloca aqui pra gente, eu conheço ou coloca eu não conheço? Por que essa pergunta? Por exemplo, Fê, mês de dezembro, o que acontece no seu trabalho como terapeuta? Algumas coisas acontecem, né? É um mês que fica diferente, né? É um mês mais curto, porque começa a chegar perto do Natal, a gente geralmente para, porque não tem mais procura, né? As pessoas estão focadas em outra coisa. Então já é um mês mais curto. Vamos pegar o de 2024, que tá aqui fresco, né? A gente vai trabalhar até dia 20, a gente vai atender até dia 20, que é uma sexta-feira. Depois entra Natal, Réveillon, não tem atendimento, né? A não ser que você lide com pacientes graves e que tenha urgências, tá? Ou seja, mês mais curto. Além de ser um mês mais curto, tem as mamães que logo no começo do mês já pausam a terapia, tá? Já tem atendimentos a menos. Outra coisa, mês de loucura de confraternizações, festas, amigos secretos. O que acontece? Os pacientes começam a querer reagendar as sessões. Então, Fê, amanhã não vou conseguir porque os meus pacientes precisam desmarcar com 24 horas de antecedência, tá? Fê, não vou conseguir, amanhã tem um outro horário pra mim? E aí isso é, assim, toda semana, né? A agenda fica uma loucura, uma bagunça. É claro que mesmo esses horários extras, né? Essas demandas que acontecem, eu coloco dentro de horários possíveis pra mim, tá? Eu não vou comprometer, por exemplo, o horário do meu pilates, o horário do meu yoga, não vou comprometer a nossa quinta de descanso, tá tudo dentro do que dá pra ser feito. Porém, a agenda fica uma doideira, né? E, enquanto isso, o meu tipo de atendimento com alinhamento biosistêmico, dezembro bomba. Porque aquele sintoma que a pessoa está segurando, vai chegar no final do ano, vai chegar o Natal, nossa, eu preciso resolver. Aí eu começo a ver, minha agenda vai entrando, você tem um horário extra, você pode abrir mais uma coisa? Hoje, você trabalha bastante. Hoje eu tenho a última constelação do ano, ela já tá cheia e tem gente que falou, mas eu posso ir se de repente sobrar tempo? Pode. Então no final do ano, a minha agenda, diferente da Fê, aumenta a demanda, porque nós trabalhamos, apesar da mesma área, uma área terapêutica, são abordagens diferentes. Enquanto os clientes dela, do ano inteiro, estão cansados, né, de se trabalhar. Até da terapia mesmo, né? É isso que o Fê falou, cansados de se trabalhar, porque quem trabalha, né, paciente que faz terapia de verdade, não o paciente que vai na terapia, o paciente que faz terapia de verdade, chega nessa época do ano, ele fala assim, quero uma pausa. Ah, não, a Fernanda vai de novo, né? Olhando pra dentro e tal. E olha só, como casal, é muito legal isso que acontece, porque quando eu não tinha o Fê, é aquilo lá que eu tava contando pra vocês.
Nessa época, como eu atendo menos e ele atende mais, isso compensa as nossas finanças de casa, né? As nossas finanças pessoais, não da empresa, tá? Então, o meu aumenta, enquanto o dela diminui. Em janeiro, aí em janeiro já é diferente para nós, até que fevereiro, ou melhor, final de janeiro, as coisas já começam a voltar pra gente ao normal. Em janeiro, ficamos os dois com menos atendimentos, né? Se a gente não se programa para isso ao longo do ano, desespero. É o que a gente vê muitos terapeutas passarem, desesperados nas férias, tá? E aí é uma coisa que é muito importante também, quando nós falamos de planejamento, se eu tenho um mês que a demanda é menor, como que eu posso aproveitar esses horários, né, para conseguir me desenvolver dentro da minha área, no caso aqui, para quem a gente fala, o público de terapeutas. Então eu posso colocar mais tempo de estudos, tempo de planejamento, né? Pode ser inclusive o planejamento daquilo que eu quero trazer para o meu público. É claro que além da parte terapêutica, nós temos a parte de cursos, então nós precisamos desse tempo também em janeiro para fazer esse planejamento. Tá certo que todo o nosso calendário 2025 já está fechado. Todo o nosso calendário de 2025 já está fechado desde outubro, tá? Então a gente já tem toda a nossa agenda e programação de todos os cursos, inclusive dos cursos que a gente vai dar fora, das nossas férias, da imersão do Seja Você, que vai ser março e setembro. Tudo já está organizado, porque se a gente não faz dessa forma, a gente não dá conta de tudo que a gente faz, tá? Quero fazer um parênteses, gente, vocês estão vendo a lua ali, ó? Tá dormindo, gente, ali na casinha dela. Carla Figueroa. Amor, pega a próxima pergunta aí. Então, a gente vai para mais uma pergunta aqui da caixinha. E muitas vezes a gente abre caixinha e fazem perguntas que não têm relação com a caixinha. Não, mas tá tudo bem. E vocês que estão aqui podem continuar perguntando. Vocês fazem para vocês o presente do mês ou do ano para vocês? O tirar para o descanso é uma vez ou 2 vezes ao mês? Paola, já faz acho que uns 3 anos assim que a gente tem tentado implementar isso. A gente super conseguiu esse ano no nosso dia de descanso. Como a gente trabalha de fim de semana, muitas vezes, então a gente coloca um dia da semana de descanso, que são as quintas-feiras, né? Quem acompanha a gente sabe, quintas de descanso. Durante muito tempo a gente já tinha essa quinta de descanso, mas o que a gente fazia? A gente não atendia, não dava aula, mas a gente colocava todas as reuniões que a gente tinha para fazer nesse dia. Acabava não sendo uma quinta de descanso, né? Esse ano a gente conseguiu se organizar muito melhor e raramente a gente ocupou as quintas de descanso com algo do trabalho. E então a gente conseguiu relaxar. E uma outra coisa que a gente faz é ter um fim de semana por mês pra gente descansar. Como a gente tem quintas de descanso, esse fim de semana acaba sendo um fim de semana estendido, né? Que seria quinta, sexta, sábado e domingo. Esse ano, vocês acompanharam, eu não consegui fazer isso propriamente, nem o Fê, porque ele foi comigo, né? Por conta da terapia de bioenergética, porque eu precisei ir para Piracicaba 2 fins de semana por mês. Teve meses que foram 3 finais de semana. Então, a gente não conseguiu fazer isso exatamente desse jeito, tá? Porém, a gente precisa ter flexibilidade. Como é que é, amor? Nos pressupostos da PNL? A flexibilidade é a ferramenta que influencia qualquer sistema. Se eu sou flexível, eu consigo influenciar. Se eu sou rígido, eu quebro. A Carol falou, preciso ter meu dia de descanso, estou exausta. Carol, eu tava falando isso em terapia, pra minha terapeuta, e também a gente tava conversando isso ontem com os nossos amigos, né? Que eu consigo perceber que esse ano eu consegui me organizar muito melhor, tanto no tempo de trabalho quanto no tempo de descanso, porque em dezembro do ano passado eu cheguei exausta eu parei de trabalhar uma semana antes do que eu costumo parar de trabalhar, porque eu não estava conseguindo atender os meus pacientes do jeito que eu gosto, tá? Eu falei assim, cara, não tô conseguindo, tava assim, exausta, completamente sem energia, minha cabeça não tava funcionando igual, então eu parei de atender uma semana antes do que eu costumo parar de atender, porque não dava pra mim. Esse ano eu chego dezembro, tipo, com um cansaço normal, que eu acho que é do ano, né, a gente tá no finalzinho do ano, então tem um ano inteiro aí, põe pra mim, amor, de novo, mas eu tô com muita energia. Eu tô me sentindo... Sabe quando você tá com energia vital? Assim, eu tô
com bastante energia. Acho que vocês estão notando isso aqui, né? Então eu falo, fiz certo, consegui equilibrar melhor. A minha palavra desse ano era desfrutar. Eu desfrutei na medida do que eu consegui, né? Então, eu acho que a gente precisa ter alguma referência balizadora pra gente também saber, tô fazendo bem pra mim ou não tá funcionando pra mim, preciso recalcular a rota, né? A gente realmente precisa fazer isso, tá? Se você quiser ir procurando aqui, são todas perguntas pessoais. Carol, você colocou aqui, desculpa pela intromissão, não sou terapeuta. As perguntas são para todos. E uma profissionais liberais, né? A gente falou no começo da live. Para todos os profissionais liberais que têm esses desafios, né? No fim do ano. Por exemplo, na nossa mentoria, na Bússola Kairos, que é Faça no Seu Tempo, nós temos profissionais que começaram a estudar a área terapêutica, não são terapeutas, começaram a fazer a Bússola Kairos e falaram, nossa, isso se encaixa perfeitamente com aquilo que eu estou vivendo. Nós temos uma aula lá de planejamento, que nós ministramos em dezembro do ano passado e fica na videoteca, aonde é uma expansão, assim, porque eu e a Fê somos terapeutas, nós somos empreendedores, temos nossos cursos. Ela já foi autônoma, professora de inglês, atriz. Eu sempre fui autônoma, gente. Desde o início da minha vida, eu sempre fui autônoma. Sempre tive que lidar com essas, como que você chamou? Sazonalidades da profissão. E eu já fui autônomo na área da dança de salão, fui professor de dança de salão. Eu já fui cobrador de lotação. Então, se eu não trabalhava, eu não ganhava. Então, desde sempre, autônomo. Então, a gente acaba trazendo toda a nossa bagagem. Então, quando a gente decidiu abrir uma mentoria, né, na parte terapêutica a gente também faz supervisão de casos, mas quando decidimos abrir uma mentoria, nós estamos trazendo tudo aquilo que a gente já viveu, e são anos aqui como autônomos, e são anos como terapeutas e donos de uma clínica de terapia. Eu ia falar alguma coisa que me fugiu agora nesse momento, mas tudo bem. Gente, tava olhando aqui as perguntas, né, da caixinha. Tem muitas perguntas pessoais, tá? Eu sei que vocês estão sentindo falta da caixinha de sintomas. A caixinha de sintomas volta no ano que vem. Por enquanto, a gente não vai colocá-la. Porém, quando a gente faz essa live do DDD, da mentoria para terapeutas, a gente não conversa sobre a parte pessoal. A gente conversa sobre a parte profissional. Tá? O Fê é dançarino, gente. Eu sou atriz e o Fê é dançarino. Não sei se todo mundo sabe disso. Carol, lembrei o que eu ia falar pra você. Gente, a Carol é fotógrafa, certo, Carol? A gente costuma dizer que o descanso faz parte do trabalho. Principalmente de um trabalho bem feito. É isso que eu tava sentindo falta, tá? Porque essa frase eu já escutei várias vezes. O descanso faz parte de um trabalho bem feito. A gente precisa descansar para estar bem pro trabalho. É como se a gente tivesse um tanquinho de combustível, né? Se a gente trabalha, né? E não pausa e não descansa, e quer dizer descansar fisicamente, quer dizer descansar mentalmente, tá? Chega uma hora que a entrega do nosso trabalho, ela já não é tão boa. Por que eu falo que em dezembro do ano passado eu parei de atender uma semana antes? Porque eu percebi que eu já não estava sendo tão eficaz ou com a mente tão clara. Eu não estava com a mente tão clara e eu sou muito rápida, né, de fazer conexões e tal. Eu falei, cara, como que eu posso entregar um trabalho, né, que não corresponde àquilo que eu entreguei o ano inteiro? Eu falei assim, então eu prefiro, né, dar um passo para trás. E aí eu conversei com os meus pacientes, tal, me coloquei à disposição caso tivesse alguma urgência e tal. E eu parei mais de um mês, né, amor? Eu parei mais de um mês e ainda assim eu estava me sentindo cansada. E ó que nós conseguimos ir para a praia, que é o lugar que ela se recarrega mais rápido. E ainda assim ela demorou. Então, e esse ano não fiz isso comigo, né? Esse ano eu estava em 2 processos terapêuticos que foram intensos. Esse ano eu respeitei as minhas pausas, eu respeitei o meu descanso, eu coloquei a minha palavra guia, que foi desfrutar, e aí quando eu me perdi, eu me reconectava com ela para recalcular a rota. Ela foi bússola para mim, e a gente sempre coloca palavras guias, né, para o nosso ano. Então isso me ajudou muito. E a qualidade do meu trabalho se mantém,
né? Se eu tô conseguindo pausar, se eu tô conseguindo descansar. Vocês devem ter percebido que em alguns momentos eu não apareci nos stories, né? Eu me respeitei muito esse ano, porque um dos trabalhos... Isso aqui, gente, ó, tô contando das minhas questões internas, né? Um dos meus trabalhos com a minha psicóloga esse ano foi existir nas relações, existir nos ambientes. Nossa, Fê, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho um modus operandi de estar sempre preocupada com as necessidades dos outros, né? E pouco atenta às minhas próprias. Quase todos os meus pacientes sofrem dessa mesma questão? Sim, né? Porque a gente não atrai os pacientes por acaso, né? Então, esse ano, eu fiquei muito atenta às minhas próprias necessidades, eu fiquei muito atenta aos meus limites. Eu não só consegui impor, né, colocar os meus limites, como conseguir sustentar os meus limites, porque a gente fala que tem níveis, né, a gente precisa ir aprendendo. Então, assim, isso faz com que eu chegue no final do ano, eu posso dizer, inteira, respirando. Pat Miller colocou, minha palavra do ano foi tranquilidade, mas esse ano foi muito desafiador no geral. Eu venho percebendo, Pat, que ao mesmo tempo que é bacana a gente ter a nossa palavra guia, quando nós colocamos uma intenção também, aí parece que o universo fala, você quer tranquilidade? Então, eu vou te dar situações para que você possa... Para você exercer a tranquilidade, ou tentar. Aí vem os desafios, né? Carol, concordo totalmente. Já cheguei a um ponto que estava me sentindo depressiva. Meu olhar e vitalidade estavam precários. Esse ano estou só cansada demais, não quero mais isso. Carol, você, né, que teve aí, né, na formação das GFMs, o processo de coaching comigo, você já tem aí, né, ainda mais que os encontros ficam gravados e tal, você já tem aí um passo a passo para se reorganizar e fazer diferente para 2025, né? Todos os nossos encontros vão te ajudar a se olhar de uma outra forma e olhar para a vida de uma outra forma, para a roda da vida, né? E poder reajustar essas coisas de acordo com os seus valores, com aquilo que é essencial para você, descobrindo o seu próprio ritmo, se colocando na sua agenda, ou seja, tempo de descanso faz parte da agenda de trabalho, né? As minhas quintas-feiras estão lá agora só com o meu yoga, né? Que, aliás, teremos novidades para o ano que vem. Se vocês quiserem, vocês vão poder fazer yoga comigo, quem é da comunidade do Seja Você. Claro que guiados, né, pela parte vitalina do Astro Yoga. Eu já vou falar sobre isso depois nos stories hoje. E é isso que eu tenho. E depois a gente tira o dia. Então tem dias que a gente não faz nada, né? A gente fica com os pets, a gente dá uma volta. Tem dias que a gente se programa pra jantar fora, tem dias que a gente se programa pra ir no cinema, dias que a gente se programa pra ver amigos. Porque isso é recarregar o tanquinho, né? E é muito necessário. E, Carol, você já tá no Inner Action, né? Até fui confirmar aqui, porque você já tinha clicado algumas vezes, como você ainda não fez nenhum curso com a gente na nave. Tava esperando, e agora eu vi que você já tá lá no Instagram fechado. Se dedique ao Inner Action, porque mudanças irão ocorrer durante esse processo, tá? É dezembro, é janeiro, o Inner Action vai gerar uma transformação. É só você querer, e você vai ver que vai dar certo. A Estela colocou pra mim também foi desafiador, mas um ano muito bom e importante. Gente, é isso, né? É o que a gente fala, a vida ela vai acontecendo. A gente se programa para ter um ano de tal maneira. E aí a vida vem e nos convida a dançar de um outro jeito. Ela coloca, a gente se programou pra uma gafieira, entendeu? Ela coloca um tango. E a gente tem que dançar, né? Como que a gente passa por esses ritmos diferentes que a vida nos convida de uma maneira consciente, de uma maneira mais leve, fazendo boas escolhas, alinhadas com os nossos valores, alinhadas com o que é realmente importante pra gente, né? Porque desafiador vai ser. Vocês acham que o nosso ano não foi desafiador? O nosso ano foi desafiador. O ano passado foi talvez mais desafiador. Porém, a gente tá dançando. A gente tá dançando literalmente, né? Atualmente a gente tá dançando literalmente. Então a gente escolheu dançar o West Coast Swing. A vida tem convidado a gente a dançar várias coisas diferentes. E a gente dança o West Coast Swing e dança outras coisas também. Então, coloquem isso na cabeça, tá? Voltando a falar dos terapeutas. A gente não fala só de financeiro.
né? Apesar da gente saber que o financeiro é uma coisa que pega os terapeutas, tanto que dentro da videoteca de aulas da Bússola, tem muitas aulas falando sobre dinheiro, sobre finanças, sobre psicologia financeira. Por quê? Porque a gente sabe que esse é um tema que pega os terapeutas, tá? A gente já tá, ó, nessa estrada. Porém, a gente precisa também pensar que o terapeuta, porque muitos terapeutas não sabem, mas eles são empresa, né? Então, como é que tá a organização dessa empresa como todo? É assim, como é que tá? Como que você lida com as partes burocráticas, né? Como que isso tá na sua agenda? Como que tá a sua vida pessoal? Porque o terapeuta também, para poder trabalhar bem, tem que estar cuidando dele mesmo, né? Então, você faz o que para você? A gente tem um curso dentro da Bússola Kairos mesmo, que é a bússola que tem um investimento mais acessível, o curso chama Jornada do Terapeuta, e a gente criou a Roda da Vida do Terapeuta, para vocês fazerem uma autoanálise, né? Como é que tá a vida de você, terapeuta, como um todo. Eu acho importante a gente falar também em relação a investimentos. A Bússola Kairos é um processo, né? É uma assinatura anual. Você paga R$ 189,90 por mês. Mensal. Né? Então, durante 12 meses. Muita gente acha, nossa, mas aí eu não sei se eu tenho dinheiro para fazer com vocês. Gente, para quem já está na área terapêutica, é menos que o valor de uma sessão. Né? Olha só, a Carol falou uma coisa super importante aqui, que é uma coisa que a gente fala muito aqui no Seja Você. Meu corpo vem pedindo por mudança há tempos, mas o medo de mudar é grande. Tô indo com medo mesmo. Carol, você já leu o post lá do Instagram fechado? O Fê colocou um post. Eu acabei de abrir aqui, né? Tem vários comentários lá no post. Então, ele falando do processo pessoal dele mesmo. E uma coisa que a gente fala muito aqui é do corpo, né? O corpo, ele é a manifestação, a expressão do nosso inconsciente, né? A gente precisa aprender a ouvir o corpo. O corpo tá dando pra gente várias informações valiosíssimas, né? E assim, o excesso de cansaço é o corpo falando, né? Uma dor de cabeça constante é o corpo falando. Uma insônia presente é o corpo falando. Porque tem tantas coisas que a gente banaliza, ou melhor, normaliza. Ah, tá, tudo bem, né? Eu tenho intestino preso, mas é normal. Ah, eu tenho uma dor de cabeça diária, mas é normal. Não, é o corpo falando. O corpo tá te dizendo que tem alguma coisa que você tá fazendo que não tá muito bom pra você, né? E os terapeutas, de uma forma geral, costumam ter gatilhos de autodesvalorização, né? Então, a gente costuma dizer, com todo carinho e amor, somos terapeutas, então estamos falando da gente também, né? Que em algum momento da vida a gente já se sentiu muito desvalorizado, né? Então, a gente busca nos estudos, a gente busca na ajuda ao outro um lugar no mundo, uma valorização, um reconhecimento. E aí o que acontece? Sempre que a gente é engatilhado, né, nesses conflitos, a gente tem sintomas, né? E, bom, enfim. Estela falou que dizer yoga com você, Fê, eu preciso disso. Você já está na comunidade, você já está na nave, você vai receber mais informações, tá? Colocaremos hoje nos stories informações sobre a terapia em grupo, separado, né? Eu e a Cris, minha mãe, vulgo minha mãe, vamos conduzir um grupo de terapia em grupo. O Fê vai conduzir outro grupo de terapia em grupo. Então, falaremos sobre isso nos stories hoje. E também falaremos sobre a yoga, tá? Para o pessoal da comunidade. A terapia em grupo, ela vai ser tanto para o pessoal da comunidade quanto para o pessoal de fora. Porém, o pessoal da comunidade vai ter um valor especial, tá? A yoga vai ser só para o pessoal da comunidade. Tá? A Carol, li sim, fez só não interagir, não precisa interagir, é só pra trazer reflexões pra você, né? Do que tá acontecendo com você. A Estela, eu não pensava nisso, até fazer a imersão do Seja Você. E por falar em imersão, já temos a data, né, da próxima imersão, 14, 15 e 16 de março. Nós já temos aí grande parte das vagas fechadas. Pra quem quiser participar, é só chamar a gente. Gente, então, como não tivemos mais perguntas na caixinha, tem alguém aqui que gostaria de saber de mais alguma coisa que a gente possa contribuir, direcionar vocês em relação ao trabalho do terapeuta, ao fim de ano, né, à agenda, a finanças, ao que vocês quiserem.
perguntem aqui. E se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. Lembrando que a live da semana que vem, a segunda com os Fês da semana que vem, que vai ser dia 16, vai ser a última do ano, tá? Vai ser a última live do ano, porque a gente vai pausar as lives e a gente vai pausar na última semana o Instagram também. Isso é novidade, falaremos sobre isso nos stories. E depois voltamos com as lives no dia 13 de janeiro, tá? Ó, Carol, Yoga com os Fês seria muito legal. Não sou da comunidade, mas você já tá quase dentro, Carol. E no Inner Action, aguarde, ok? Gente, a gente tá falando aqui do Inner Action. Inner Action é um processo que voltou, quer dizer, eu trouxe de volta. Foi meu primeiro curso em grupo dentro dessa área do desenvolvimento pessoal. E ele é gratuito para a comunidade. E cada integrante da comunidade ganhou um convite para poder convidar alguém de fora, caso quisesse. E eu decidi também abrir para quem não é da comunidade. Então, se você quer participar, ainda dá tempo. Hoje. Começou hoje. É só mandar no direct eu quero. E a gente encontra aí alguma coisa para que você possa equilibrar essa relação e poder entrar no Inner Action. Bia... a Bia escreveu aqui, nossa, eu quero muito fazer essa terapia em grupo. É uma coisa que já pedem pra gente faz muito tempo, tá? A terapia em grupo. E a gente conseguiu se organizar e colocar nas nossas agendas. Acredito demais nessa força. Eu também. E eu sempre acreditei. A gente sempre gostou de trabalhar em grupo. E a bioenergética, o trabalho, né, de terapia com a bioenergética em grupo que eu fiz esse ano, reforçou isso pra mim, né? A força do trabalho em grupo, como é rico o trabalho em grupo. E aí a Bia perguntou onde eu vejo. A gente vai começar a divulgar hoje nos stories, Bia, mas você pode mandar uma mensagem pra gente também, tá? Que a gente já te passa as informações, tá? Paty Miller, vamos lá. Fê misterioso. Alguma dica de atendimento com valor especial para esses meses nas terapias? É algo que a gente não faz. Não é porque são meses de um menor volume que a gente vai baixar, né, o valor do nosso trabalho. Paty, mas isso é muito pessoal, tá? A gente não faz. Por quê? Porque a gente não acredita nisso, tá? Então é assim, a gente tem o nosso valor, o valor da nossa hora, né? E claro que a gente flexibiliza isso de alguma forma quando tem um paciente que realmente precisa e tal, mas é diferente, né? Mas a gente não faz Black Friday de valor de atendimento, né? E não faz valor especial, né, para esse período. Porque a gente não acredita. Então, acho que a gente não vai conseguir te ajudar nisso aqui, porque, assim, não está alinhado com o que faz sentido pra gente, tá? Tem terapeutas que fazem? Tem terapeutas que fazem, né? Criam combos de férias, por exemplo, e colocam valores diferentes. É assim, o que eu falo pra vocês? Que ninguém sabe mais da gente do que a gente mesmo, né? Então, é uma questão de você consultar o seu coração, né? E ver o que faz sentido pra você. É possível criar isso? Claro que sim, é possível, né? Agora, o que seu coração diz sobre isso? Se seu coração diz tudo bem, bole um combo de férias, né? De saúde integral, por exemplo, né? E aí se proponha quantas sessões são, né? Que valor vai ter esse pacote, especificando que é só dezembro e janeiro, por exemplo. Pacote, né? É bacana, porque aí você faz algo especial. Agora, você reduzir o valor da sessão por conta desses meses, nós não indicamos. É isso, né? Mas de novo, é possível? É possível. Consulte a sua sabedoria interna, tá? Ela vai te responder. É que às vezes, pra gente consultar a sabedoria interna, a gente precisa fazer perguntas, né? Perguntas certas, pra gente ter respostas que estejam coerentes. Então, se pergunte isso. Veja se faz sentido pra você, porque, de novo, né? Por exemplo, um terapeuta que está passando por uma série de questões que a gente não alcança aqui, que a gente não sabe, né? E está precisando de um dinheiro extra nas finanças para poder passar por esses meses de férias. Não vejo problema, né?
elabore algo legal, que seja, você é consteladora, você sabe, né? Que seja equilibrado para você e para o cliente, né? E coloque isso no mundo e você só vai saber testando, tá? Então aqui tem a nossa opinião e também tem um olhar sobre o que pode ser feito, pensando que cada caso é um caso, cada terapeuta é um terapeuta, cada situação pessoal e profissional de terapeuta também é individual, né? E assim como a gente respeita os clientes e os pacientes de forma individual, com a sua história, a gente também precisa ter esse olhar para os terapeutas da mesma maneira. Tá bom, Paty? Mais alguém quer fazer pergunta sobre isso ou sobre outra coisa em relação aos terapeutas? A vida do terapeuta, os bastidores do terapeuta? É isso. Gente, estamos hoje no 9º dia do Dezembro Sem Reclamar, que esse ano dura 21 dias. Claro que se vocês quiserem continuar depois, eu tô dizendo, duram 21 dias, né? Com a gente aqui engajado falando sobre isso. E eu elevei o nível do desafio para essa semana, porque a galera tava indo super bem. E super bem não quer dizer parar de reclamar, quer dizer tomando muita consciência do que leva à reclamação, né? De que gatilhos tem essas reclamações, diminuindo as reclamações, ou seja, se sentindo melhor com isso e também mais conscientes do processo da gratidão. Então, a partir de hoje, reclamou, verbalizou, trocou a pulseira de punho, agradece algo, que pode ser do seu dia ou algo que venha imediatamente à sua cabeça, tá? Ah, Fê, então não precisa fazer o caderno da gratidão no fim do dia. Precisa! A gente vai começar a agradecer a cada reclamação e também continuar fazendo o caderno da gratidão no fim do dia. Vão compartilhando com a gente que eu vou lendo vocês aqui e vou respondendo, tá bom? Oi, Dani! Beijo! Gente, é isso então. Uma excelente semana pra vocês. Lembrando que agora vai ter live com o Fê lá no Inner Action às 9h36, tá? Beijo no coração de vocês, excelente semana e nos vemos na última segunda com os Fês na próxima segunda.